Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Identificar elementos característicos do editorial, compreender a posição do periódico frente ao tema, inferindo o sentido de palavra e expressão. Analisar um trecho do editorial, produzir um editorial. Você já leu o editorial de algum jornal, alguma revista? Sabe como esse texto é produzido, sua finalidade, suas características? Pense um pouquinho, converse com alguém que eu já volto. Voltamos. Já percebeu o quê? Que como esse texto é produzido? Ele é produzido por uma pessoa, o editorialista. Qual é a finalidade, né? Comentar, argumentar, né, sobre uma notícia ou algo que esteja em voga. E quais são as características? Ele deve ter o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A partir daqui você já conhece agora o texto. Ó. Nós temos a manchete do editorial, né? O Alexandre Vergnassi é o autor, né? O editor-chefe responsável por esse editorial. E aí, sempre que vamos ler um texto como esse, nós checamos o quê? A fonte e também checamos o quê? A autoria, para ver se não está numa fake news ou alguma coisa assim. Vamos à leitura? Eu te convido. A armadilha do petróleo. Como as energias limpas podem dar à luz uma economia mais estável. O uso de combustíveis fósseis não é ruim só para o clima. Também é traiçoeiro para a economia. Uma alta de 200% no preço do carvão causou apagões na China. Até este ponto do editorial, tem algum termo, alguma palavra que você desconhece o significado? É importante observar essa técnica de leitura que estou apresentando a vocês. Por quê? Você só vai entender o texto como um todo dirimindo as dúvidas. Será que você entende o que é um combustível fóssil? Sim, o carvão, o petróleo. E mais, você já sabe, por exemplo, o que são apagões? Exatamente, quando não há energia elétrica, né? Tudo para, desliga tudo. E como eles suplantam essa falta de energia? Geralmente com outras fontes, né? Então, eles podem buscar o diesel, eles podem pegar as termoelétricas, né? Melhor seriam fontes que não causassem poluição, como, por exemplo, fontes eólicas, solares. Seguimos agora com o texto? Já tem aqui certinho? Vamos lá, então. A matéria-prima cara fez com que várias termoelétricas, responsáveis pelo grosso da eletricidade chinesa, diminuíssem a produção de energia, deixando regiões do país no escuro e ameaçando cadeias produtivas globais, dado que a China é o chão de fábrica do planeta. O petróleo também não tem ajudado. O preço do barril subiu 50% em 2021, uma das razões para a gasolina a R$ 7. Olha que interessante esse termo, o chão de fábrica do planeta. O que significa isso? O que podemos inferir dessa expressão? Que é a base, né? Nós já temos essa inferência, tá ok? Seguimos com a leitura. Contudo, o que as economias produzem depende de transporte. E o transporte ainda depende de transporte. E o transporte ainda depende do petróleo. Veja, uma coisa puxa a outra, e isso puxa a inflação para cima no mundo todo. Inflação fora do controle precisa ser combatida com juros altos.
Juros altos, porém, travam os investimentos. Sem investimentos, o desemprego aumenta. No fim, a equação é clara. Petróleo caro aumenta a pobreza. A atividade 1 pressupõe o quê? Esse editorial traz à tona, né, uma das funções sociais desse gênero textual. Qual é? Se sabe explicar? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, estamos conversando sobre a atividade 1, referente a quê? A função social do editorial. O que você conseguiu explicar? Então, sintetizando a resposta, podemos dizer que a função social desse texto é interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Observe como ele critica bem aqui, ó. Sem investimentos, o desemprego aumenta. No fim, a equação é clara. Petróleo caro aumenta a pobreza. Então, ele faz esta crítica, né? Você já consegue perceber isso. Seguimos com a leitura. Não é a primeira vez. Um choque na oferta de petróleo nos anos de 1970 criou uma onda global de inflação e desemprego, que chegaria ao Brasil na forma de um tsunami. Mas não estamos nos anos 1970. Temos a tecnologia necessária para substituir os combustíveis fósseis. O fim do motor a combustão interna é uma questão de tempo. A substituição das termoelétricas a carvão por usinas solares e eólicas também. Aqui eu coloquei uma imagem, né, do quê? De um campo de energia eólica. No sul do Brasil, no Nordeste, nós já temos vários parques eólicos, né? Então, a usina gerada através do quê? Da energia eólica. Também temos muitas usinas solares já.
E o que ele coloca aqui? A questão de como foi arrasador na década de 70. Interpretamos e vemos aqui a palavra tsunami. O que é um tsunami? Qual o significado dessa palavra aí? Uma onda gigante arrasando tudo que vem pela frente. Então, através desse termo, né, ele mostra o quanto isso é prejudicial. Na continuação da leitura temos: isso dará início ao mundo não apenas mais limpo, mas a uma economia global mais segura, livre das flutuações abruptas no preço de combustíveis fósseis. Havendo uma boa estrutura de painéis fotovoltaicos e turbinas de vento, a matéria-prima sai de graça. O Sol, ao que parece, não pretende cobrar nada. E Éolo, que é o deus dos ventos na mitologia grega, também é um cara generoso. Perceba como ele contextualiza aqui, dando informações de gratuidade. Ainda faz uma brincadeira, né? Dizendo que o Sol não vai cobrar nada e que o Deus dos ventos também não. Então, ao interpretarmos isso, nós percebemos o quê? Que se tiver essa estrutura de painéis fotovoltaicos e turbinas de vento, né? Turbinas de vento aqui, por exemplo, nós teremos o quê? Uma proporção melhor, né? Nós teremos o quê? Um ganho. A confiabilidade do Sol e do vento também podem o quê? Ajudar o Brasil. Ele segue o texto falando isso. Vamos à leitura. Sempre tivemos uma matriz limpa, majoritariamente hidrelétrica. Mas as usinas dependem de chuvas e a frequência delas pode ser incerta, como vimos nesses últimos tempos de seca histórica. Uma rede elétrica com mais participação eólica e solar mitigaria esse risco. E o Brasil tem tudo para seguir nessa direção a passos largos, como mostra o editor Bruno Garatoni e o repórter Leonardo Pujol na matéria de capa do mês. Então, na composição do editorial, você viu como ele questiona as energias não renováveis, como ele questiona o uso de outras energias, e essa é a função mesmo, tá aqui, ó. A introdução, o desenvolvimento e conclusão de um editorial servem para te levar a refletir sobre esse problema enfrentado. O texto, em suma, uma apresentação do jornal ou da revista, é como um convite a você, leitor. E quem assina é geralmente quem? O próprio periódico. Detalhe, se uma pessoa faz essa assinatura, ela exerce então a função de editor-chefe ou redator-chefe. Vamos a um exercício? O que você acha de verificar se é editorial ou notícia? Faz aí, eu já volto a comentar contigo.
Olá, voltei. Aqui algumas questões para que você decida se é editorial ou notícia. A primeira delas serve tanto para editorial como para notícia. Onde eles são publicados? Em jornais, né, na mídia impressa. Apresenta a função referencial, em que o foco recai sobre a informação, portanto, um texto objetivo, sem opinião de nada. Notícia. É um texto opinativo, em que a análise crítica de uma dada situação ou fato noticiado. Editorial, né, juízo de valor. Caracteriza-se pela linguagem subjetiva e expressão de juízo de valor. Editorial. Então, conferindo, primeiro, tanto para editorial como para notícia. A segunda proposta, que é focada na função referencial, só a notícia. Texto opinativo, linguagem subjetiva, expressão de valor, editorial. Você até tem uma síntese aqui, né, do que é o editorial nesses dois últimos, ó. Um texto opinativo, análise de crítica de uma dada situação, como bem vimos no texto que estamos estudando. E a linguagem o quê? Subjetiva, expressão de juízo de valor. Será que confere? Olha só, ele colocou aqui, ó, mas as usinas dependem da chuva, a frequência delas podem ser incertas. Aí, ó, veja se essa frase é um juízo de valor. E o Brasil tem tudo para seguir nessa direção a passos largos. Com certeza. Então, eu posso colocar aqui, ó, a confiabilidade do sol e do vento pode ajudar. Eu entendo isso, que é um texto como subjetivo, tá ok? Seguimos com uma síntese do que é o editorial. Então, coloquei em tópicos, né? E vamos paulatinamente comentando. Uma tese, uma ideia a ser defendida por um conjunto de editores responsáveis. É escrito em que pessoa? Na terceira, onde o autor é implícito e impessoal. Assinado por uma instituição, não por uma pessoa, mas há casos em que uma pessoa pode assinar, é o editor-chefe, o redator-chefe, em geral não. Apresenta dados que sustentam o posicionamento com estatísticas e alusões históricas. Agora chegamos à sua vez. Então vamos ver qual é a proposta. O editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem o jornal de caráter informativo, os editoriais, então, são textos opinativos. São organizados por editorialistas que expressam opinião a respeito de um tema atual e, por isso, não recebem. Então, imagine a seguinte situação. Opa! Boa, né? Você é um jornalista, olha que legal. Trabalha numa revista para o público adolescente, então já vai pensando a linguagem aí para o público adolescente. E tem que dar a sua opinião sobre a depressão entre os adolescentes. Pensa um pouquinho que eu já volto a conversar mais contigo.
voltei. Você já pensou sobre o tema depressão entre adolescentes? Porém, o que você tem que pensar? Agora, vamos usar esse resuminho aqui. Formule uma tese. O que você pensa sobre isso? A partir disto, defenda esta ideia argumentando. Professora, eu tenho que escrever em que pessoa? Em terceira pessoa, né? E vai estar o quê? Você como autor implícito e impessoal. Vai assinar como sendo o quê? Um jornal. E vai apresentar o quê? Dados, argumentos que sustentam o posicionamento, como estatísticas, alusões históricas. Posso colocar exemplos comparativos, causa e efeito, alguns dados que vão sustentar isso. Por exemplo, quando nós analisamos aqui, ó, nós vimos que ele coloca dados das hidrelétricas, ele coloca sobre os painéis fotovoltaicos, ele cita, ó, dado estatístico, 1970, né? E ele sempre, após fazer isso, ele coloca, ó, temos a tecnologia necessária. E sobre o tema nosso aqui, o que você sabe? O que você coloca? Você pode fazer uma pesquisa, né, sobre a depressão entre os adolescentes e também fazer o quê? Ler os textos motivadores. Ao ler os textos motivadores, você já vai tendo um contexto sobre o que é, né? Então, o editorial é muito mais opinativo do que informativo. Vamos ao trabalho em si? Você vai acessar então agora redação.pr.gov.br, vai escolher a proposta texto editorial com o tema depressão entre adolescentes, ok? Será que existe? Será que tem muita gente? Você já sofreu disso? Conhece alguém que tenha sofrido? São alguns questionamentos que servem para nortear o teu trabalho. Ao acessar o aplicativo e seguir bem as propostas com os textos motivadores, você vai ver que você tem um corretor ortográfico, uma ajuda na coesão, na coerência. Explore bem os recursos. O que aprendemos? O editorial possui como intenção preparar o leitor. É importante destacar em um editorial a posição do periódico frente ao tema. A produção do editorial leva em conta o conhecimento de mundo do autor. Então, o seu conhecimento de mundo, né? Você está produzindo. E produzimos um editorial. Ao produzirmos o editorial, você vai fechar a ideia e vai apresentar a redação ao seu professor, combinado? Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.